Olá, no Mulheres em Foco de hoje eu converso com Valquíria Vidal, ela que é fundadora da Associação de Surdos de Parnamirim, advogada e também intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras. A gente vai falar aqui, bater um papo sobre a trajetória profissional dela. Valquíria, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, seja bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa conversa falando sobre a sua trajetória profissional, gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida pessoal. Você não é natural aqui do Rio Grande do Norte, você é pernambucana, mas mora aqui em Parnamirim há quanto tempo? Eu cheguei em Parnamirim em 1986 e tive o grato privilégio de ser abraçada e acolhida por essa cidade maravilhosa. E em 2011 eu recebi o título de cidadã parnamirinense. Isso é algo que me orgulha muito. Que legal, muito interessante. Agora falando sobre a sua trajetória profissional, Valquíria, você já era advogada quando começou a se interessar pela língua de sinais, pela Libras, ou o interesse pela Libras em estudar, em ser intérprete, veio primeiro? Como é que foi? Meus pais adotaram uma criança surda, né? Ele é meu irmão, e daí veio a necessidade de aprender a língua de sinais. E dos 3 irmãos que eu tenho, né, biológicos, meus irmãos, eu me destaquei na língua de sinais. Eu me profissionalizei, eu acompanhava meu irmão surdo para a escola, para comprar alguma coisa. E daí foi que veio a profissionalização. Eu me profissionalizei primeiro como instrutora e intérprete de Libras, e depois foi que eu fui fazer o curso de Direito. Isso há quanto tempo, esse interesse pela Libras, Valquíria? Você tinha quantos anos com a cidade? Quando meu irmão foi adotado, ele já tinha 9, 10 anos de idade. Tenra idade eu já comecei a aprender a língua de sinais. Desde então foi quando ele veio para a nossa família, eu comecei a me interessar pela língua de sinais. E qual a sua idade nessa época? 11 anos. 11 anos. Aí você estudava em casa? Como é que foi? Começamos a estudar em casa. Os 3 irmãos, os 4? E toda a família, inclusive meu pai, minha mãe, todos teve contato e tiveram que aprender a língua de sinais. Quando você tem um surdo na família, a família tem, assim, a obrigação, eu vou usar essa palavra, de aprender a língua de sinais para se comunicar com aquele ente surdo, né? O parente surdo, que ele tem um filho, um irmão, ele tem que aprender a língua de sinais para interagir. E então meus pais se interessaram também, então toda a família. Mas assim, a profissionalização, né, da língua de sinais como intérprete e instrutor de Libras, só eu mesmo lá em casa. Que foi a partir de qual idade? Com 11 anos você começou a estudar? Com 15 anos eu já tinha uns 2 cursos de Libras, Libras 1, Libras 2. Aos 17 anos eu já me profissionalizei, já trabalhava como intérprete, já. E a partir dos 17 anos eu já era profissional, já. Com mais ou menos 23, 24 anos eu fiz os ProLibras, de nível médio e superior, que é a proficiência na língua de sinais, língua brasileira de sinais, e que me deu, né, o aval de, inclusive, ser instrutora de Libras até em faculdades. É uma trajetória de quanto tempo? Nossa, eu acho que eu tenho mais de 30 anos. De trajetória, estudando, se especializando, galgando espaço e conquistando também mais respeito, né, para a comunidade surda. É interessante porque existem comunidades surdas nesse Brasilzão todo. Que assim, do Brasil, das 5 regiões, eu conheço pelo menos um estado. E nesse estado foi para visitar uma associação de surdos. E lá a gente pôde sentir a angústia de algumas comunidades surdas que não têm visibilidade na cidade, sabe? No município onde eles estão, onde eles residem. Parnamirim era um deles. Quando fundamos a Associação de Surdos em 2000, antes de 2000 tem surdo em Parnamirim, antes de 2000 tinha surdo que precisava estudar, trabalhar, fazer curso, só que não tinha essa acessibilidade toda, entendeu? Aliás, não tinha nenhuma, para ser bem sincera. Tinha um intérprete de Libras em Parnamirim, mas ele atuava no SUVAG. Ele não atuava em Parnamirim, não participava das lutas.
Então, quando vimos essa necessidade, foi que meu irmão, né, José Júlio Clementino, ele fundou, e eu junto com ele, nós fundamos essa associação de surdos, que até hoje ela está atuando, está ativa. Conta um pouquinho do trabalho da associação. Vai completar 24 anos agora no final do ano, não é isso? Em setembro. Ela completa 24 anos. A associação, na verdade, eu me afastei em 2016, certo? Até 2016, o que foi feito aqui em Parnamirim, eu acredito que eles estão colhendo até hoje. Porque existia uma lei de gratuidade intermunicipal aqui em Parnamirim, mas não era efetivamente... os surdos não tinham esse direito, né? Não usufruía, né? O transporte público o transporte público, ela não dava ao surdo o direito de exercer. E quando a associação foi fundada, eu procurei a promotoria de Parnamirim e foi a doutora Isabelita, a promotora, que inclusive ela disse: olha, Valquíria, tem uma lei aqui em Parnamirim que dá gratuidade. Então, vamos fazer isso. Ela mesma, interagindo com a associação, procurou a Secretaria de Trânsito e fizemos as primeiras carteirinhas. E não só para os surdos, para toda a comunidade, toda pessoa com deficiência de Parnamirim usufrui dessa lei, né? É um direito deles. E também a própria visibilidade da comunidade surda, em Parnamirim, só teve, assim, efetivamente, o poder público começou a olhar a partir da associação, sabe? Porque chegamos a bater em portas que foram fechadas, chegamos a bater em portas que encontramos empatia, um coração aberto, e foi a partir daí que essas pessoas que deram oportunidade de ver, de enxergar a comunidade surda, as necessidades, e começaram a apoiar, né, a nossa luta, foi que começou a crescer. Vieram projetos, inclusive o projeto Aprender Faz Sentido, na época era na Infraero, no antigo aeroporto, a inclusão digital do surdo. E lá tínhamos professores dando aula, professores bilíngues dando aula de informática para o surdo em Libras. Isso foi, assim, riquíssimo. Na época também que estávamos na Associação de Surdos, fizemos alguma interação viajando com os surdos para outros estados e outros municípios e outras cidades do Rio Grande do Norte, para que eles conhecessem outros surdos. Foram feitos eventos aqui em Parnamirim, que inclusive surdos americanos vieram para cá. E isso foi muito bom, porque na verdade, quando eu fazia essas viagens e conhecia surdos de outros estados, e via que os surdos em outros estados tinham uma certa evolução na comunicação, na educação, e eu procurava saber por quê, né? E via, claro, o apoio da família, eu acredito que é mais de que 50% disso. Mas o poder público, e se realmente eles enxergassem esses direitos e abrissem realmente as portas para que esses direitos fossem exercidos na comunidade surda, eu estou falando surdo especificamente porque é a minha área, né? Os surdos, eles têm capacidade, eles têm potencial. E por conta de alguns gestores públicos não darem essa oportunidade, negligencia essa parte, né? E aí eu ficava vendo, nossa, como assim? Um professor surdo, um advogado surdo, eu conheci, tive o prazer lá no Paraná de conhecer um advogado surdo e fiquei assim, maravilhada. Eu disse, por que Parnamirim não? Né? E eu chegava aqui, eu trazia para eles fazerem palestras, e os surdos daqui começaram a abrir os olhos, né? E assim, estamos engateando Parnamirim, mas efetivamente precisamos de mais empatia aqui, precisamos de retirar essa cultura do capacitismo, né? E ver que realmente a pessoa surda, ela tem capacidade sim de um profissional como qualquer outra pessoa. Eles tendo a capacitação na língua deles, ele desenvolve e gere como qualquer outra pessoa ouvinte, né? Então, a Associação de Surdos, na época que eu estava na associação, na verdade, o olhar era mais para isso. Eu queria que os surdos tivessem autonomia. Era a busca disso. Porque se você vê toda a trajetória
da história da pessoa com deficiência, a sua luta, não é nada mais do que buscar essa autonomia. Não é o assistencialismo, eles querem autonomia. Para isso a gente precisa equalizar algumas coisas, né? Tratar os desiguais desigualmente, né? E isso para equalizar. Então a Associação de Surdo, ela tem esse olhar. Em 2016 eu me retirei da associação realmente para me dedicar ao meu trabalho da área jurídica, mas não esquecendo porque minha paixão é a língua de sinais. Como profissional, sou advogada, mas eu sou instrutora e sou intérprete de Libras também. Então, nunca você aprende língua de sinais, nunca você vai ser uma intérprete instrutora de Libras, e mesmo que você tenha uma outra profissão, nunca você vai esquecer. Então, assim, os surdos me procuram ontem mesmo, foi uma surda no meu escritório. Ela precisava de algumas orientações. E bom, ela disse, Valquíria, é tão bom eu estar aqui e conversar com você, sem precisar de intérprete, né? E eu me senti bem, porque eu também pude passar para ela direitos que eles tinham. Ela é da Associação de Surdos de São Gonçalo do Amarante, o nome dela é Rejane. E ela disse, que bom estar aqui e conversar com você sobre isso. E eu me sentindo útil de passar para ela como profissional, agora como advogada, não instrutora e intérprete de Libras, mas como advogada que falo a língua de sinais também. Usando, né, os dois conhecimentos, e acaba que você se torna uma referência para todo mundo, né? Eu não, na verdade, quando eu fiz o curso de Direito, eu não imaginava que seria isso, sabe? A gente vai passando os anos, vamos amadurecendo, as situações vão nos dando experiências. E hoje, com a visão que tenho, é que realmente o mercado de profissionais que seja bilíngue, ou seja, Libras Libras e a profissão, ou seja, um médico que fala, que sabe se comunicar em Libras, um advogado que saiba se comunicar, que seja, como é que se diz? A gente diz fluente na língua de sinais. Não tem muito, né? Aí eu não sei, aqui no RN eu não tenho conhecimento de outros, né? Mas eu acredito que alguns que devem ter feito o curso e atender aqui e ali, de vez em quando no Instagram do escritório eu dou uma alfinetadinha, tem uns videozinhos, e se um surdo chegasse no seu escritório, né? Eu tive o vasto prazer de ministrar um curso de Libras e que tinham psicólogos na turma e eu achei isso muito interessante, sabe? E a Associação de Surdo é isso, pelo menos até 2016 o que eu posso falar é quando eu estava. Hoje eu acompanho a associação pelas redes sociais, né? Eu precisei realmente me afastar, eu casei, eu tive filhos e tenho uma família e agora meu olhar está dividido. Né? Eu tenho que dividir minha profissão como advogada, eu mãe, eu esposa, né? E também intérprete e instrutora de Libras. Eu não parei totalmente, mas não é a mesma dedicação. Valquíria, aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais, a nossa língua brasileira de sinais foi criada através de uma lei federal. Como é que foi essa trajetória? É uma lei de qual ano? Engraçado, eu gostei da sua pergunta. Olha só, a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, eu digo que ela nasceu, né, em 1857. Ela chegou ao Brasil quando Dom Pedro II estava aqui. E conta a história que ele teve um neto ou foi uma neta surda e precisava e esse ente da família de Dom Pedro II, ele precisava desse atendimento especializado. Veja bem, em 1857 já tinha essa visão de um atendimento especializado. A visão de Dom Pedro II foi assim, espetacular. Claro que precisou sentir na pele, né? Então, ele pediu para que uma indicação, nossa, como é que é isso? Né? Eu sei que existe uma escola, eu sei que eles podem ter essa educação específica para a pessoa surda. Como é isso? Aí não, tem um professor que está bombando lá na Europa, Ernest Rouet, que ele era um nobre, surdo, professor surdo, só que ele nasceu em família nobre. E Dom Pedro II disse, não, eu quero esse professor aqui. E ele estava colocando os pezinhos no Brasil, né?
em 1857 com o alfabeto francês. Nossa língua brasileira de sinais, ela tem influência francesa. E aqui ele foi fundado o INES, Instituto Nacional do Surdo. Na verdade, o primeiro nome foi Instituto Nacional de Ensino do Surdo Mudo. Ocorre que a comunidade surda, ela não gosta de ser chamado de mudo, é só surdo, então foi retirada a palavra muda, né? E hoje, existe até hoje, no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, lá no Rio, na capital, o Instituto, o INES. De 1857 a 2002, que é quando foi oficializada a língua brasileira de sinais, quase 150 anos depois, dia 24 de abril, a Lei 10.436 oficializou a língua brasileira de sinais. E aqui em Parnamirim, precisou de uma regularização também em relação à língua, no âmbito municipal, e eu tive, assim, a vasta gratidão, né, a Deus de poder ter cooperado com isso e minutei essa lei, e ela foi apresentada na Câmara, a Lei 1.382 de 2008, que também ela oficializa a língua brasileira de sinais no âmbito municipal. Parnamirim também tem essa lei. E a lei hoje, a Libras hoje, ela não é linguagem, é uma língua, que as pessoas às vezes não conseguem. E sabe o que eu acho interessante? Bem rapidinho, eu vi nas redes sociais que está bombando um vídeo de uma skatista, eu acho. É a Raíssa Leal. Ela fez Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Engraçado que Pedro, eu acho que é Pedro, do Flamengo, ele toda vez que faz um gol, ele também faz isso. Pedro faz também. E isso, assim, as pessoas, o que essa menina está fazendo? E logo assim, na câmera oficial, para o mundo todo. E ninguém entendia, né? E as pessoas, porque ela falou na língua brasileira de sinais. Um ponto a ser colocado que eu acho interessante é que a Libras, ela não é universal, ela é brasileira. Existe a língua de sinais francesa, a espanhola, a angolana, né? A angolana também eu tive a oportunidade de auxiliar, de ser uma das ajudadoras para fundar, para criar alguns sinais e ajudar na oficialização da língua angolana, na língua gestual angolana. Foi também muito bom, foi rico aprender isso com eles também, foi uma interação maravilhosa. E a língua gestual angolana tem influência da língua brasileira de sinais. Isso é muito bom. Porque também lá eles falam português, né? E facilitou bastante. E hoje, a língua brasileira de sinais, existem algumas leis e decretos que obrigam cursos de nível superior, né? Colocar em seu currículo de disciplina a língua brasileira de sinais. Existe na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, também na parte de educação especial, essa inclusão do ensino da língua brasileira de sinais no currículo escolar. Existe. Ensino fundamental, ensino médio? Não, fundamental, médio e médio. Tanto fundamental 1 e 2, ou seja, crianças a partir de sua idade escolar, entrou na escola, é interessante que ela tenha um contato com a língua brasileira de sinais. Sabe por quê? O surdo, quando ele entra na escola, por exemplo, a mãe vai, não, tá bom, vou matricular meu filho, coloca ele numa creche, né? O quê? A partir de 3 anos de idade. Se uma professora não souber língua de sinais, como é que ela vai lidar com aquela criança surda? Tá, ela não sabe. Mas existe um instrutor de Libras que pode ensinar língua de sinais para aquela criança surda ali na escola. Então, vai ter aquele momento não só para o surdo. Não adianta você ensinar a língua de sinais para a comunidade surda e os ouvintes não sabem. Isso que eu achei interessante da Raíssa Leal é que, apesar da gente não conhecer né, a Libras, mas gera curiosidade, porque teve uma repercussão muito grande, estava todo mundo, né, o Brasil inteiro, todo o mundo assistindo as Olimpíadas, o skate, então gera uma curiosidade. Se você não sabe o que ela estava dizendo, você vai atrás, o que é que ela estava fazendo, o que é que significa aquilo, o que é que representa. Isso, e eu amei isso. Sabe por quê? Dá visibilidade. Isso.
Olha, tem comunidade surda no Brasil. Essa comunidade surda, ela precisa de um olhar empático, ela precisa de oportunidades, entendeu? Começa da escola, inclusive. Não, principalmente. Sabe por quê? Olha, é impossível um indivíduo, independentemente da deficiência, é impossível ele crescer, né? Eu estou falando assim, da deficiência que seja realmente que tenha compatibilidade com a educação, que ele possa aprender para passar. Porque eu sei que existem outras deficiências que fica bem difícil isso, né? Mas o indivíduo, vou trazer para o surdo, ele cresce dentro de uma comunidade, de uma sociedade ouvinte que não fala a língua dele, e como é que ele vai se desenvolver? Estamos perdendo a oportunidade de conhecer gênios. Estamos perdendo a oportunidade de ter na nossa sociedade, no Brasil, surdos que poderiam encontrar a cura do câncer. E cientistas, está entendendo? E pessoas assim, surdos que nascem com dom, com a capacidade para algo assim extraordinário e não pode desenvolver por causa da comunicação. Entendeu? Então, assim, o poder público, estou falando da área educacional, está precisando dar uma repaginada nisso. Eu vou fazer uma crítica e me responsabilizo pelo que eu vou falar. Eu vejo uma grande preocupação do poder público de âmbito nacional em relação a incluir no currículo escolar uma ideologia de gênero para o ensino. Mas eu não vejo nenhuma preocupação de incluir e exigir e ver uma política mais eficiente que gere frutos em relação à língua brasileira de sinais. Porque na comunidade surda, estamos perdendo a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias profissionalmente, porque elas não têm a capacitação que precisa para colocar, para mostrar para as pessoas que ele é capaz. Então, assim, eu preciso de informações educacionais, eu preciso da teoria. E essa teoria ela tem que ser passada de forma eficiente e eficaz, que realmente ele aprenda. E, para isso, eu preciso da escola bilíngue. Então, eu não vejo muita preocupação em relação a isso. Como é que você avalia as escolas de Parnamirim hoje nesse sentido? Olha, as escolas de Parnamirim, eu vou falar porque eu sou do quadro. Eu sou instrutora de Libras, né, concursada aqui de Parnamirim, sou efetiva. E no concurso que houve, acho que foi em 2016, 2015, tivemos 3 instrutores de surdos aprovados, ou instrutores, né, de Libras aprovados, e hoje só tem eu no município inteiro para ensinar Libras. Intérpretes de Libras, que é outro profissional diferente, que as pessoas confundem muito, aqui só tem 6 do concurso de 2015. Então, para quantas escolas? São 7 profissionais ao todo, né? Um habilitado para fazer cursos, dar capacitações. E 7 para ficar nas escolas, que são os intérpretes escolares. Não tem como você atender toda a comunidade surda escolar, né? Os surdos que estão matriculados em escolas regulares em Parnamirim, alguns não estão sendo atendidos, porque falta profissional. E então, assim, se eu for avaliar por esse lado, realmente tem surdo que está sem o atendimento do intérprete na sala. Eu acredito que falta um pouco de empatia no caso de ouvir. Tentamos ter uma conversa para ver se a gente consegue dinamizar isso de uma forma que, de repente, fazer escolas polos, alguns projetos dentro da educação especial para isso, mas, infelizmente, nós não encontramos espaço para esse diálogo ainda. Tentamos em 2018, né, mas aí não deu certo, e hoje está caminhando. O que eu achei interessante foi que, de alguns anos para cá, de 2 anos para cá, aqui Parnamirim ficou um pouco preocupado em relação a essa inclusão, a ensinar a língua de sinais, e daí nasceu esse projeto para a gente ensinar para a comunidade também. E
assim, não imaginaríamos, né, o pessoal da educação, da COPEB e da educação especial, a gente, quando sentou para conversar sobre isso, ninguém imaginou a repercussão que ia ter esses cursos. Porque acabou que não só a comunidade, mas professores, médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoas, mães, pais de surdos. Assim, tivemos turmas diversas, ou seja, conseguimos atingir várias áreas da sociedade. Hoje, se você chegar na Câmara, tem uma recepcionista que sabe Libras. Hoje, se você chegar no Dioclésio Marques, na Maternidade Divino Amor, tem pessoas que sabem Libras. Veja só que rico para Parnamirim. Agora, em relação à escola e ao atendimento direto ao aluno surdo, precisa se sentar e termos um diálogo. A gestão com intérpretes e instrutores de Libras. Porque eu acredito que gerir uma cidade não é fácil. Acredito não, eu tenho certeza. E quando você senta para ouvir uma comunidade organizada, um profissional que tem experiência, aquelas informações vão te ajudar. Então, assim, há aquela troca, aquela interação de informações e, de repente, você com seu conhecimento de gestor, gestora, você profissional que entende, que sabe onde o sapato aperta, junta aquilo ali, gente, dá um resultado maravilhoso. E é disso que a gente fala. Então, a Escola de Parnamirim, eu acredito que a educação especial em Parnamirim, ela precisa de um olhar. Avançar muito ainda. Precisa sim. Você, como instrutora de Libras, já realizou mais de 200 cursos, né? Já viajou todas as regiões do Brasil com essa trajetória, ministrando cursos e capacitações. E aqui em Parnamirim também você tem esse papel de ministrar cursos, capacitações, inclusive você já realizou aqui na Câmara, pela Escola do Legislativo, né, um curso básico em Libras. Como é que funciona? Como é que as pessoas fazem para se inscrever nesse curso? Todos os cursos são gratuitos, onde mais são realizados cursos sobre a língua brasileira de sinais, da língua brasileira de sinais? Gostei da sua pergunta também. Maravilhosa, bem incisiva as perguntas, viu? Quem tiver interesse, o curso é gratuito. É justamente esse projeto que eu estava mencionando, né? Que a Escola do Legislativo e a COPEB, a Secretaria de Educação, com a Departamento de Educação Especial lá da Secretaria, tem esse projeto, certo? O que faz? A Escola do Legislativo recebe um link, é feito um link para que qualquer pessoa da comunidade, qualquer profissional, através do link, eu acho que é um Google Forms, né, preencha e envia o formulário preenchido. São 40 vagas o curso, é gratuito e todas as vezes que abrem-se turmas, esse formulário ele é disponibilizado. Então, é interessante as pessoas procurarem ou a Escola do Legislativo aqui na Câmara, ou vai no setor de educação especial, na Secretaria de Educação. O curso é gratuito. O curso básico, 20 horas, e vamos fazer o primeiro avançado agora em agosto, de 30 horas. O requisito para o curso de avançado é que pelo menos tenha um certificado de curso básico. Valquíria, no mês de julho, aqui na Câmara, você lançou o seu primeiro livro, né, intitulado A Inclusão do Surdo no Mercado de Trabalho. O que é que te motivou, o que é que te levou a estudar esse tema, a esmiuçar esse tema, a escrever um livro sobre isso, né? O que é que te incentivou e como é que está a realidade do surdo hoje no mercado de trabalho aqui da cidade de Parnamirim? Foi muito bom esse lançamento, dia 12, aqui na Câmara. Foi um momento propício, porque foi no dia da conclusão, estávamos fazendo a conclusão do curso de Libras de 2 turmas e foi um momento bem propício. Eu acredito que foi algo que combinou, casou, né? A inclusão do surdo no mercado de trabalho nasceu no meu coração, esse livro,
quando eu comecei a acompanhar os surdos para fazer aquelas entrevistas iniciais, quando eles eram na admissão, né, nas empresas, fazer entrevista, porque na época a associação recebia ligações e pedidos de empresas para levar, olha, se tiver surdo, estamos precisando, estamos contratando, e eu acompanhava como intérprete. E comecei a observar que os surdos, mesmo com a escolaridade compatível, mesmo algum tendo um curso de informática, eles não eram contratados como os ouvintes eram contratados. Às vezes cheguei a ver ouvinte com a mesma qualificação do surdo ir para uma função mais, eu vou dizer, elevada, né? Uma função de mais confiança, e o surdo com a mesma qualificação, com as mesmas experiências, ser contratado para uma função mais mecânica. E comecei a observar isso e ver que na cultura, na nossa cultura ouvinte, eu falo nível Brasil, sem medo de errar, existe aquela visão ainda, está arraigada aquela visão de capacitismo, ou aquela visão de que, mesmo que tenha um curso, mas eu não confio muito. Inclusive, essa semana, eu vi uma reportagem de um cego, e ele tinha terminado o curso dele de Direito, e ele falou exatamente isso. Quando eu vi aquela reportagem dele, aquela matéria, eu vi que esse livro realmente veio a calhar, sabe? E ele dizia que tinha tentado em outros escritórios, inclusive, para ver se alguém contratava, mas as pessoas não confiavam nele por ser cego. Ele tinha terminado o curso de Direito, ele tinha passado na prova da OAB, só porque era cego, ele não tinha tanta confiança. E é isso exatamente que acontece na comunidade surda. Foi por isso que eu escrevi esse livro. Eu comecei a enxergar isso. Os surdos, eles as empresas, elas não enxergam o surdo como uma pessoa que pode assumir papéis, assumir funções de mando, assumir funções de responsabilidades maiores na empresa, não. É aquele mecânico. Aí eu comecei a ver que essa lei de cotas, ela estava sendo cumprida nas empresas, pro forma, somente. Ou seja, venha uma investigação, uma visitação do Ministério do Trabalho para aquela empresa, cadê a cota de deficiente? Bateu? Ok, pronto. É só para isso. Então, assim, eu acredito que o legislador, quando quis criar essa lei de cotas, ele quis dignificar essa comunidade da pessoa com deficiência, inclusive pessoas que sofrem acidentes também e ficam incapacitados. É uma forma de, eu já trabalhava, eu me sinto útil trabalhando, mas como eu sofri esse acidente, agora eu não posso fazer o que eu fazia. Mas aí a lei de cotas diz, não, a empresa contrata, você faz outra coisa que você pode fazer. E quando eu comecei a enxergar isso, eu disse, eu vou fazer um livro crítico. E é isso que aconteceu. Eu comecei a fazer uma reflexão à lei de cotas e à dignidade humana. Porque eu vou retirar o surdo de casa para ir trabalhar numa empresa e ele ali se sentir constrangido. É como se... eu não estou desmerecendo outras funções, de forma alguma. O que eu quero deixar em foco é mais a capacidade, entendeu? O fato de ser surdo não te tira a capacidade total de você. Você não pode ouvir, mas existem outros sensores em você, a visão, entendeu? Que aguça mais e você pode utilizar e você exercer outras funções maiores na empresa. Você pode crescer, como eu vou falar assim a grosso modo, você pode crescer dentro da empresa. E esse quadro de evolução a gente não vê quando o surdo é contratado. Até hoje, tem surdo que eu acompanhei para ir para uma empresa e ele trabalha até hoje na mesma função, mais de 15 anos. Ele não evoluiu, é aquele mecânico e até hoje ele se encontra na mesma empresa, no mesmo localzinho, entendeu? Aí eu olho isso e eu me sinto mal. Você sabe que está errado, né?
Poderia ser diferente. Exatamente. Então, por isso que eu escrevi esse livro. Mostra pra gente, o livro está claro. aqui no seu colo. E conta como é que as pessoas fazem para ter acesso ao livro. Olha, no meu Instagram, no Instagram do escritório de Ribeiro Vidal Advocacia, tem um link que você pode adquirir esse livro. Como também na Dialética, na própria editora, eles tem lá na plataforma também, se quem quiser adquirir. Também pelo meu Instagram, no direct, você pode pedir. Eu tenho, acredito, alguns exemplares, né? Porque no dia 12, eu acredito que saíram quase todos. Tem poucos exemplares ainda, mas quem mora em Parnamirim e quiser adquirir, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tanto do escritório como o meu Instagram, que eu ainda tenho alguns exemplares, tá? E esse livro, ele é bem eclético. Ele abre os segmentos. Eu estou estudando Letras Libras. O livro serve para você que está estudando Letras Libras. Eu sou instrutor de Libras. Eu não sou instrutor, sou advogado e quero ler esse livro. Esse livro, ele embasa petições. Se o advogado estiver com algum caso dentro do seu escritório e precisa de um embasamento doutrinário em relação ao surdo, esse livro também dá respaldo. Para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco da comunidade surda, conta-se a história da trajetória, da educação do surdo, a lei de cotas. Conta-se, tem também essa reflexão em relação à dignidade humana, como foi essa luta da pessoa com deficiência, como foi esse tratado na Organização Internacional do Trabalho, por que nasceu essa lei de cotas. Então, assim, tudo isso, até para juízes, desembargadores, pessoas do legislativo, do judiciário, do executivo, é um livro eclético. E uma leitura, eu falei isso uma vez, e realmente é uma leitura que, se for advogado ler, é técnico. Mas se for qualquer outra pessoa que não seja advogado, que não tenha conhecimento deles, ler, vai gostar da leitura. Porque, assim, eu não sei como, eu acredito que isso foi inspiração divina, não sei te explicar. Mas esse livro, inclusive, o pessoal da Dialética, eles fizeram essa ponderação também, dizendo assim, você conseguiu algo que é difícil os escritores conseguirem. Num livro só, você usar técnica e uma linguagem fácil. Simples, né? Acessível a todos. Exatamente. E você conseguiu isso num livro. E era assim, eles ficaram encantados, porque quando eu mandei o manuscrito para a Dialética, passa-se por uma comissão para ver se o manuscrito é aprovado ou não. E eles fizeram esse comentário, eu achei interessante, porque é uma visão de pessoas que têm experiência com livros, né? E realmente, quando as pessoas perguntam, esse livro para que público? É para todos os públicos. E também, eu tinha pedido a Deus isso. Eu pedi que a minha voz chegasse onde eu não pudesse chegar. E esse livro, ele está sendo também, ele tem essa missão de chegar em lugares que eu não posso. E o que está escrito nesse livro, o conteúdo desse livro, ele vai fazer as pessoas sentarem e refletirem sobre inclusão, sobre empatia e até fazer uma autorreflexão em relação a eu como cidadão, como posso ajudar, como ser um cidadão acessível, porque a partir do momento que eu não sei a língua de sinais, eu não sou acessível. Não sou. Eu falo a minha língua, eu vivo a minha vida, e se um surdo me procurar, eu escrevo. Eu acredito que se alguém for abordado que não sabe língua de sinais, pode dizer, não, mas a gente escreve. O surdo não entende o português da gente, viu? O nosso português, a língua vernácula, a gramática clássica portuguesa, o surdo não entende. Existe, como a Libras é uma língua, ela tem toda a complexidade de uma língua, existe a gramática própria da Libras. Inclusive, regras de português que na Libras não existe.
Então, assim, o surdo não entende nosso português. As pessoas acham que é simples. Ah, chegou o surdo. Consultas médicas. Às vezes o surdo vai sozinho e os médicos, eles tentam escrever para se comunicar com o surdo. E imagine um erro de diagnóstico, uma medicação errada. É complicado, né? Então, esse livro, ele traz essa reflexão. Como cidadão, eu posso ajudar, né? As empresas, pessoas, as pessoas que trabalham em RH, em recrutamento de funcionários, que cuidam dessa parte nas empresas, lendo esse livro, vai começar a entender de forma mais objetiva, né, que o surdo, ele tem a capacidade, ele é capaz. Então, esse livro é, assim, basicamente isso, né? E, assim, eu peguei minha angústia... É tudo que a sociedade precisa, na verdade, Peguei né? minha angústia e joguei nesse livro. Assim... E deu certo. O que eu via tudo isso, assim, não, eu preciso escrever. E fui motivada pela prefaciadora do meu livro, que é a doutora Alba Azevedo. Ela é juíza da Vara de Execuções Fiscais daqui de Natal. E ela foi minha professora de faculdade. E quando eu falei para ela o tema, que comecei a conversar, ela, escreva. Ela foi uma pessoa que me incentivou muito. Inclusive, me deu a honra de ser a prefaciadora do meu livro, doutora Alba. Então, o livro está aqui, né? E eu assim, espero muito que ele cumpra o papel, né? Que surta efeitos e que realmente nós possamos pensar mais em relação a essa barreira da comunicação, a essa visão, essa cultura que está arraigada de que surdo é coitado e que não tem capacidade, sabe, de exercer umas funções com mais responsabilidades e termos uma sociedade mais inclusiva. Valquíria, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente está chegando ao fim com esta edição do Mulheres em Foco. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui um convite para toda a sociedade se interessar, procurar conhecer mais da língua brasileira de sinais, buscar os cursos. Como é que a população, o cidadão que está nos assistindo e tem esse interesse, faz para ter acesso a esse conhecimento? Você que pretende fazer o curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, lembre-se que você não está aprendendo apenas uma língua para falar com surdo. Você tem um martelo na mão para quebrar esse muro, essa barreira da comunicação. É interessante que não só você que tem esse interesse, mas você também inspire outras pessoas a fazerem o curso de Libras. O cidadão, ele precisa ser acessível. E o surdo precisa dessa acessibilidade. Então, existem cursos, como já mencionado, vocês podem procurar a Escola Legislativa aqui na Câmara Municipal de Parnamirim, como também na Secretaria de Educação de Parnamirim, vocês procuram a Educação Especial e lá vocês vão ter toda a informação necessária. O curso é totalmente gratuito e para qualquer pessoa. Não existe exigência de escolaridade, nem não precisa ser servidor, para qualquer pessoa que tenha interesse. Existem cursos também, eu acredito que esse é com custos, na Associação de Surdos de Parnamirim, vocês podem ver no Instagram da ASP, né? Lá eles também ministram cursos de Libras, mas eu acredito que esse é com custos, e também na Igreja Assembleia de Deus do Templo Sede de Parnamirim. Tem cursos de Libras lá também. Esse do Templo Sede de Parnamirim são pessoas que do nosso conhecimento, inclusive o professor Rodrigo, que ensina, que é o nosso segundo professor que auxilia, né, nesse curso de Libras. Trabalhamos juntos aqui na prefeitura. Também ele é instrutor de Libras, ele é professor de Libras lá na ADEPAR, no Templo Sede da Igreja de Parnamirim, da Assembleia de Deus de Parnamirim. E ministra cursos lá também. Esse também é com custos. Existe o Instagram do Ministério com Surdos Alfa
Vocês podem estar procurando também Vandiclésia nesse Instagram e ela passar as informações. E o que eu deixo para vocês é um recadinho. Você, não sendo prolixa, né? Mas sejam acessíveis. Aprendam a língua de sinais. É uma língua apaixonante. E é tão bom. Eu vejo alunos, quando encontram surdos na rua e começam a conversar. Tivemos a oportunidade de ter um aluno do curso da área da saúde, lá no Dioclésio Marques, uma paciente surda, e ele atendeu. E isso, assim, não tem preço. O ser humano se sentir útil a outro ser humano, ser empático, é estar cumprindo o que Jesus disse. Ame ao próximo. Isso é amor ao próximo. A empatia, a acessibilidade e o amor ao próximo são sinônimos. Eu conversei com Valquíria Vidal, ela que é advogada e instrutora de Libras aqui no Mulheres em Foco. O nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.